Bom dia, muito bom dia! Estamos mais uma manhã, um começo de semana, segunda-feira, com o nosso devocional, com a nossa leitura com o livro com propósito, mesmo com medo haja, da pastora Joyce Meyer. Como temos aprendido com esse livro, como nós temos rompido com o medo, com as travas, com os bloqueios. Bom dia, Éder, bom dia, pastora Giane, shalom, sejam todos bem-vindos. Uma nova semana, um novo mês, vamos consagrar esse mês de fevereiro ao Senhor. Eu não tenho dúvidas que o Senhor já escreveu um mês extraordinário para nós. Bom dia, Mary, bom dia, Roseli, shalom, sejam todas bem-vindas. Vamos avançando na nossa leitura, porque a expectativa está grande para ler o livro A Corrida da Vida. Não sei vocês, né? A maioria do pessoal de Jaú ainda não está com o livro em mãos, porque dia 20 estarei aí com vocês. Mas quem já está pegando o livro, já está com uma expectativa enorme. Nós vamos fazer a leitura juntas, nós vamos aprofundar em cada assunto, em cada tema. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ter uma revelação para cada uma, profunda e profética. É para isso que esse livro nasceu, para alcançar, curar, libertar, porque ali tem a palavra de Deus e a gente sabe que a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma. Então eu não tenho dúvidas do que o Senhor vai fazer através desse livro. Amém? Como vocês estão? Final de semana foi bênção? Já vamos consagrar esse novo mês com grande expectativa. Um mês já passou, já estamos no segundo mês do ano de 2026. Parece que faz pouco tempo, né? E passou tão rápido, parece que faz muito tempo, passou tão rápido. Mas nós estamos aqui aprendendo a alimentar o nosso espírito para que a gente venha discernir a cada estação, a cada época, né? Tem passado muito rápido. Viramos o ano, parece que faz pouco tempo que viramos o ano, já finalizamos esse mês de janeiro e já entramos no mês de fevereiro. Bom dia, mãezinha, shalom. E o medo não vai nos parar, amém? Vamos orar, vamos agradecer, que o Espírito Santo esteja, que nós tenhamos, né, sensibilidades nessa manhã para ouvir a voz do Espírito Santo. Bom dia, Shirley, shalom. Vamos colocar um louvorzinho aqui, um instrumental, para que a gente venha consagrar essa leitura, consagrar este mês, consagrar essa nova semana, para que o Espírito Santo nos ajude a discernir tantas coisas que ele ainda vai fazer, né? Ele já tem feito grandes coisas, mas ele ainda tem muito a derramar sobre a mim e sobre a sua vida. Para isso, a gente precisa ter a sensibilidade, é necessário ter a sensibilidade do Espírito Santo. E sensibilidade a gente cria com o hábito, com o relacionamento, com profundidade, com comunhão, né? Para que a gente tenha certeza de quem está falando conosco. Quando você tem um relacionamento profundo e íntimo com alguém, você reconhece a voz, né? Você está num ambiente, pode estar quem for, pode estar congestionado o ambiente, mas se você ouvir a voz, você reconhece. E é esse relacionamento que nós temos criado aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 6:30 da manhã. Bom dia para quem está entrando, shalom. Então, todos os dias nós estamos aqui criando este devocional como o nosso íntimo, como o nosso prazer real de estar na presença do Pai, que nós consagramos toda a nossa manhã, primeiramente ao Senhor, né? A nossa primícia é estarmos aqui às 6:30 da manhã, colocando tudo sobre as mãos do Pai. Amém? Eu quero orar com você, nós vamos ler um salmo, né? Para quem está entrando agora, seja bem-vinda. Todas as manhãs a gente faz uma leitura de salmos como o nosso devocional, e aí a gente já entra no nosso capítulo do livro. Nós já estamos na página 206, gente, desse livro aqui, ó, Mesmo com Medo Haja. Já temos testemunhos, assim, gigantescos a respeito de medo. Pessoas que estão avançando. E o medo, ele faz parte, né, gente? Ele faz parte. Esses dias eu tava vendo uma conhecida minha e ela se inscreveu aí na corrida. Ela ia se inscrever numa corrida de, se eu não me engano, era de 6 km. Já tinha esgotado os 6 km. E aí ela se inscreveu na de 10 km. E ela se superou. Foi um desafio, né? Mas antes que esse dia chegasse, veio o medo. E é exatamente isso que eu conto no livro. Quando eu participei do SP City, foi exatamente essa sensação, né? Tá lá no livro, vocês vão ler.
E falava justamente isso. Quando eu me deparei no meio daquela pista onde tinha milhares de pessoas, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu me inscrevi nisso daqui? Sabe aquele medo, vontade de sair correndo e abandonar? E algo dentro de mim dizia, não, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você vai cruzar essa linha de chegada, você vai avançar. E é isso, né? Nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade, tudo começa na nossa mente. Desde o livro anterior nós temos lido a respeito da mente, a gente sabe que tudo acontece aqui, por isso que é necessário essa grande metanoia, né? Essa transformação de mente, para que a gente não venha se amoldar com as coisas dessa terra, que nós venhamos romper, para que a gente venha viver a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Eu amo esse versículo, Romanos 12:2, porque é um versículo que me dirige, é um versículo que faz eu romper, é um versículo que me lembra que a minha mente não governa, e quem me governa é o Espírito Santo de Deus. Isso é fantástico. Quando você aprende essa chave, você destrava áreas da sua vida que você... Sabe aquela área que você fala, meu Deus, nunca imaginei que eu conseguia, nunca imaginei que eu chegaria neste lugar. É assim, quando a gente renova nossa mente, a gente avança. Bom dia, Raquelzinha, bom dia, Marília, bom dia. Vamos orar e a gente já leu o Salmos 1, amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Nós consagramos a Ti, Senhor, mais uma leitura, mais um devocional. Tu és bem-vindo em nosso meio. Pai, nós ansiamos nessa manhã em ouvir a Sua voz. Revela-se ao nosso espírito, Pai. Nós colocamos diante de Ti uma semana nova, uma segunda-feira, um mês novo, este mês de fevereiro, Pai. Nós consagramos a Ti porque nós sabemos que o Senhor tem o controle da nossa vida. O Senhor tem o livro da nossa vida, a nossa história, e o Senhor já sabe o que vai acontecer. Nos prepara, Senhor, nos encoraja a avançar. Tira de nós, Pai, toda a limitação, todo o trauma, toda a barreira. Transforma a nossa mente para que a gente venha desfrutar do governo do Pai. Ah, Pai, nós queremos avançar e ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a mente de Cristo e por isso precisamos pensar e agir como Cristo age. Ah, Papai, a Ti, Senhor, nós declaramos, Papai, uma semana abençoada, um dia glorioso, Pai. Sim, o Senhor tem liberdade em nosso meio. Fique conosco, Pai. Nos ajude a discernir, Senhor, aquilo que o Senhor queira tratar em nós. Porque nós sabemos que o Senhor faz primeiro em nós e depois através de nós. Vai de encontro a essas vidas que estão aqui ao vivo, aquelas que vão assistir depois. Ah, Espírito Santo, o Senhor mais do que ninguém é o que esquadrinha o coração e conhece a necessidade de cada um. Então tira, Senhor, todo o cansaço físico e mental, toda a preocupação, toda a trava, Senhor, toda a insegurança. Que elas venham avançar e entender que o Senhor habita em nós, somos corpo, alma e espírito, e Teu Espírito está em nós. E com essa conexão nós podemos todas as coisas. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Revela-se ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Lu, shalom, bom dia. Vamos lá de Salmos 1, os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma água corrente, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Gente, eu amo essa mensagem. Eu amo o Salmos 1, né? Onde fala que muitas vezes a gente acha que a nossa vida é em vão, né? Quantas de nós, às vezes, vê pessoas pecadoras, né? Não que nós não sejamos, mas pessoas que não conhecem o Evangelho. E aí a gente fala, meu Deus, parece que eu faço tudo certo e as coisas não andam do jeito que eu gostaria. E essas pessoas fazem tanta coisa errada e parece que prosperam, parece que avançam, né? Mas aqui nessa palavra nos traz clareza sobre isso, né? Porque ela fala que o justo é como a árvore plantada junto à corrente das águas e no seu devido tempo dá o seu fruto, as folhagens não murcham e tudo que ela faz será bem sucedido. Então, não sei, às vezes
o sentimento de engano do próprio nosso adversário, do inimigo, tem frustrado, fazendo com que você não enxergue aquilo que o Senhor tem feito. E o Senhor tem feito tantas coisas nas nossas vidas. Logo após, fala dos ímpios. O que acontece? Eles não são assim, são como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, né? Então talvez o inimigo tenha lançado na nossa mente distorcida essa história. Mas a palavra é clara, que aquele que está em Cristo, aquele que está plantado junto à corrente de águas, que é a rocha, que é Cristo Jesus, no tempo certo vai dar seus frutos e as folhagens não murcharão, mas os ímpios são como palha, né? Que qualquer vendaval, qualquer ventania derruba e eles não permanecem. Fique com esse devocional. Deixa o Espírito continuar ministrando sobre o seu espírito, porque o Salmos 1 tem muita coisa a Deus despertar sobre a mim e sobre a sua vida. Bom dia, Milan, shalom, muito bom dia. Então vamos deixar o Salmos 1 para você meditar, deixar como um devocional, né? Medita nele, como está dizendo aqui, dia e noite, digere, fala, Senhor, o que o Senhor quer me falar através desse salmo? Né? Tira de mim toda a incredulidade. Muitas vezes eu acho que as coisas não acontecem comigo. Muitas vezes eu já renunciei tantas coisas na minha vida e eu vejo o ímpio prevalecendo, né? O ímpio muitas vezes prosperando. Essa mentira vai cair por terra porque a palavra ela é clara, né? Viva a sua vida. Tenha integridade com o Senhor, que no tempo certo você vai gerar um fruto, e fruto que permaneça, é essa palavra que Deus diz. E não importa o que aconteça, você é regada por essa fonte, por essa água viva. Quantos ímpios, né? Qualquer vendaval escrito, são como palha. Eles não permanecem. Amém? Vamos no nosso livro 206, gente. Parece que a gente vai terminar. Eu acredito que daqui umas 2 semanas. Eu quero assim, ó, depois que eu ir para Jaú, depois do dia 20, na próxima semana, eu acredito que vai dar certinho. A gente vai finalizar esse livro, aí depois todo mundo com o livro em mãos, a gente já vai começar, então, a corrida da vida. Não tem outro livro, gente, pra gente começar o ano. Já vamos correr a nossa maratona, porque a nossa vida é uma maratona, né? Tem os seus altos e baixos, tem esse longão aí que cansa, que desgasta, e esse livro nasceu para você que está na pista e está se sentindo cansado. Porque nós temos o nosso corpo físico, a nossa alma, que desgasta com tantas coisas, mas esse livro vai vir de encontro e você vai receber o fôlego de vida. Vai ser uma maratona espiritual, vai ser lindo, vai ser lindo. Vamos lá, 206, lá em cima, vamos dar continuidade então no nosso livro. Diz assim, olha, se formos atormentados pelo medo do que os outros vão pensar, dizer ou fazer, podemos apenas deixar que as pessoas nos controlem fazendo tudo o que querem que façamos. Uma vez que nos amedronta pensar que elas não gostarão de nós se fizermos o oposto. Certa vez tive um chefe que era muito controlador. Então eu tomava cuidado para não confrontá-lo ou não agir como se achasse que ele estava errado em relação a algo, pois sabia que ele ficaria zangado. Né? Então nós paramos aqui falando exatamente isso, né? Sobre a gente querer agradar todo mundo, a gente se sentir controlado, a gente muitas vezes deixar de defender os nossos princípios e valores para a aprovação do próximo. E na verdade, a maior aprovação que nós precisamos ter é a aprovação de Deus. Né? Quando você está aprovado por Deus, nada mais importa. Ele te encoraja a se posicionar, ele tira todo o medo. Né? Nós não temos o que temer, porque Deus está conosco. Amém? Depois ela começa falando sobre o pai. Meu pai era um homem irado. E ele controlava a minha mãe e a mim por meio da sua raiva. Vivíamos constantemente estressados, tentando mantê-lo feliz para que não temos de lidar com o seu temperamento e seus rompantes de raiva. Por causa da minha experiência com ele, eu desenvolvi o medo de deixar as pessoas iradas, de modo que era fácil ser controlado pelos outros. Eu também tive uma amiga que se irava rapidamente e eu sempre fazia o que ela queria, mesmo se eu não quisesse. Mais uma vez, me permiti ser controlada, tinha raízes no meu medo de deixar as pessoas iradas. Eu não estava nem de longe com medo do que elas falariam comigo ou sobre mim, do que fariam comigo ou que pensariam a meu respeito, mas sim da raiva que demonstrava. Ainda me sinto desconfortável quando estou perto de alguém que se ira facilmente, mas não permito que isso me controle. Né? Nós precisamos controlar
e não deixar que, na verdade, as pessoas, que o comportamento das pessoas nos afeta. A gente não pode se moldar a uma pessoa que nós não somos para agradar o outro, né? Entenda, se você agrada ao Senhor, você defende seus princípios e valores e não importa se a pessoa vai ficar chateada, se a pessoa vai falar mal de você. Entenda que você tem que agradar a Cristo, primeiramente. E Jesus Cristo não agradou todo mundo. E quem somos nós? Quem somos nós? Olha lá, podemos deixar que as pessoas nos controlem porque elas têm alguma coisa do nosso interesse e que perderemos se as confrontarmos. Muitas vezes não confrontaremos as pessoas, nem seremos sinceros com elas, porque as vemos como tendo algum controle sobre o nosso futuro. Por exemplo, uma pessoa pode permitir que o chefe a maltrate ou que faça trabalhar em excesso porque tem medo de perder o emprego. Ou um adolescente pode fazer coisas que sabe que são erradas apenas para ser aceito por seus colegas. Quantos jovens, né, gente? Quanto adolescente às vezes entra por um caminho errado porque tá naquele grupo ali que todo mundo fuma, porque todo mundo bebe, porque todo mundo... E aí, para agradar os amigos, né, eles não têm maturidade. Eles entram num caminho muitas vezes sem volta. Mas se colocarmos a nossa confiança em Deus, Ele controlará o nosso futuro e ninguém poderá nos impedir de cumprir o destino que Ele mesmo ordenou. Nós precisamos ativar essa identidade, né? Muitas vezes as pessoas, elas são, na verdade, elas são conduzidas a errar por falta de identidade, de saber quem elas são. Né? E nós estamos nesse mundo para influenciar e não sermos influenciados. Por isso que deu exemplo aqui muitas vezes de jovens, de pessoas que não têm maturidade. Elas querem fazer de tudo para agradar os amigos. Falta de identidade, falta de se posicionar, falta de aprender a dizer não. Né? Tem jovens, tem pessoas adultas que têm medo de dizer não. Aí tudo para agradar, acaba se enfiando em cada uma. Quem nunca, né, gente? Eu tô aqui contando essa história porque eu já passei por muitas coisas. Quem nunca, talvez, entrou no caminho errado? Quem nunca, às vezes, andou com aquela pessoa, né? Que o Espírito Santo já pediu para cortar relacionamento, porque a pessoa mente demais, porque a pessoa é muito enrolada, e a gente insiste naquele relacionamento e a gente acaba se influenciando. A gente acaba sendo influenciada por aquela pessoa. Então, nós precisamos reforçar a nossa identidade em Cristo, saber quem nós somos e realmente conduzir a nossa vida, governar a nossa vida, independente do que os outros vão achar. Porque a gente tem a defesa, a gente tem que defender o Evangelho, né? Os princípios e valores ao qual nós somos criados. Vamos lá, página 207. Eu o encorajo a perguntar a si mesmo se está permitindo que alguém o controle devido ao medo do que essa pessoa possa pensar. Olha lá, pastora Joyce Meyer nos encorajando. Eu vou te encorajar a perguntar para si mesmo se você está permitindo que alguém controle devido ao medo do que essa pessoa vai pensar, pode pensar, dizer ou fazer. Nesse caso, tome a decisão de se libertar-se disso. Permitir que essa situação continue sem confrontá-la é uma armadilha que tornará você infeliz. Entenda que nós somos livres. Entenda que pela cruz, pelo sangue derramado, nós somos livres. E Ele pagou um alto preço pela mim e pela sua vida. Como a gente vai ficar amarrado como sacrifício com uma outra pessoa, gente? Nós somos livres, nós somos libertos. Muitas vezes a gente mesmo se amarra, né? Querendo agradar, querendo ser conduzida pela outra pessoa, né? Nós precisamos ter esse entendimento. Isso se torna uma armadilha e te torna infeliz, porque você nunca consegue ser verdadeira. Você nunca consegue ser você mesmo. Você está sempre sendo influenciada, sempre sendo conduzida para poder agradar o outro. Lembre-se do versículo no início deste capítulo, que diz assim, quem teme ao homem, armas ciladas, mas os que confiam no Senhor está seguro. Provérbios 29, 25. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confia. Outro tema, não perca o melhor de Deus. Quando você confia, você recebe o melhor de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós e ele é ótimo. Na verdade, é o melhor plano. Mas se formos viciados em agradar a todos em vez de agradar a Deus, perderemos o melhor e acabaremos nos contentando, seja lá com o que as pessoas tentarem nos dar. Olha que sério isso, gente. Deus tem um destino para cada um de nós, algo que Ele designou para fazermos no seu reino, para cumprir esse destino. Porém, nosso desejo de ser popular e de que gostem de nós precisa se submeter ao desejo de cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Todos nós queremos que gostem de nós.
Ansiamos ser amados, admirados, aceitos, aplaudidos, mas precisamos tomar cuidado para não querer tanto essas coisas que elas nos levem a desobedecer a Deus. Precisa tomar muito cuidado, né? Primeiramente, nós precisamos reconhecer o amor próprio, né? E aí faz parte do mandamento. O mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então você precisa amar. Então quando você se ama, você não se importa suplicar o amor e a atenção de ninguém. Essa é a real, essa é a realidade. E aí quando você não divide isso com a presença de Deus, com o Todo-Poderoso, você desfruta das promessas. Agora quando você fica em cima do muro, essa hora, agora é hora de agradar meu amigo. Agora é a hora de eu agradar fulano, ciclano. E aí você deixa sempre Deus em segundo plano, não tem como você desfrutar das promessas de Deus. Você está sempre em cima do muro. E em cima do muro a gente já sabe. Quem está em cima do muro a gente já sabe de quem é. É do nosso adversário. A palavra de Deus diz que o Senhor não quer que nós sejamos mornos. Ou é quente ou é frio. Senão Ele nos vomitará. É forte, gente. É forte. Vamos lá. Paulo era um dos maiores apóstolos. Ele escreveu aproximadamente 2/3 do Novo Testamento. E disse que se tivéssemos tentado ser popular junto às pessoas, não teria se tornado um apóstolo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Ele teria perdido toda a alegria de servir a Deus. Eu me aventuraria a dizer que possivelmente milhões de pessoas tenham perdido seu destino devido ao medo dos pensamentos, palavras ou atos alheios. Eu descobri que toda vez que Deus estava prestes a me promover para um novo nível ministerial, o diabo vinha contra mim com a reprovação das pessoas que eu não queria perder. Olha que forte isso, gente. Que eu não queria perder da minha vida. Sofri muito nessa área até que finalmente eu percebi que Satanás era aquele que instigava esses ataques no esforço de me manter fora da vontade de Deus. Sempre se levanta alguém para te frustrar, para falar que você está na direção errada. Isso são levantes, né, para te desmotivar, para tirar mesmo do sentido de Deus. Quando eu comecei a ministrar estudos bíblicos na minha casa, pessoas da minha família e amigos que achavam que as mulheres não deviam ensinar a Bíblia, me condenaram ao ostracismo. Deus havia tocado a minha vida de uma forma profunda e à medida que eu entrava em um relacionamento mais íntimo com Ele, eu comecei a querer a sua vontade mais do que qualquer coisa. Eu não esperava que as pessoas mais próximas sentissem nada além de alegria por mim. Mas no final das contas, não foi o que aconteceu. Tudo indicava que eu perderia alguns amigos se decidisse seguir a Deus. Passei por isso inúmeras vezes ao longo da minha vida e tenho certeza de que você também. Mais do que qualquer outra coisa, Satanás usa o medo da rejeição e da reprovação, ou o medo do que os outros vão pensar, ou de como reagirão a nós para nos controlar. Olha só. Bom dia, Kate. Bom dia, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo essa leitura desse livro aqui, ó. Mesmo com medo haja. Nós estamos todos os dias de segunda a sexta, às 6:30 da manhã até às 7, tá? Nós estamos avançando. E logo após esse livro, que ainda vai, acho que umas 2 semanas, nós vamos fazer a leitura do meu livro, o livro ao qual o Senhor me deu, me revelou, me presenteou, chama A Corrida da Vida. Qualquer coisa, entra lá na bio, entra no nosso grupo. Você é muito bem-vinda aqui em nosso meio, amém? Olha lá, outro tema, gente. Encontrando a liberdade. Encontrando a liberdade. Olha como nós avançamos hoje na leitura. Nós falamos um pouquinho sobre ser a gente mesmo. Falamos que dessa forma, quando a gente reativamos a nossa verdadeira identidade, a gente não perde o melhor de Deus, porque o melhor de Deus sempre estará ao nosso dispor, porque a gente sai de cima do muro, a gente sabe quem é o nosso Pai e a gente lidera e governa a nossa mente, as nossas ações, independente do que as pessoas vão falar. E a gente desfruta da bondade do Senhor. E aí, agora nós vamos falar encontrando a liberdade, né? Para você que ainda não entendeu o sacrifício daquela cruz, que nós somos libertos, nós fomos livres por aquela cruz. Mais uma vez nós vamos ler aqui para entender, para você encontrar essa liberdade novamente. Olha lá. Se pensarmos nos heróis da fé mencionados ao longo da Bíblia,
observaremos que muitos deles tiveram de confrontar o medo a fim de se tornar quem Deus queria que eles fossem. Moisés, por exemplo, tinha medo de que as pessoas não acreditassem nele se dissesse a elas que Deus o havia enviado para tirá-los do Egito. Ele achava que não falava bem. Dá uma lida lá em Êxodo, fala toda essa conversa de Moisés, todo esse trajeto de Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 10 e Êxodo 6, 30. Gente, fica com o bloquinho aí e a caneta, porque são versículos preciosos e a gente começa a entender a história e o contexto da Bíblia. Mesmo depois que Deus prometeu ajudá-lo a se comunicar e a ensinar-lhes o que dizer, Êxodo 4:12, Moisés ainda tentou argumentar com Deus, afirmando que ele escolhera o homem errado e implorou que enviasse outra pessoa. Êxodo 4, versículo 13. Quem nunca, né, gente? Que o Espírito Santo escolhe, fala no nosso íntimo, no nosso espírito, eu quero que você esteja em tal lugar, e a gente quer terceirizar. Ai não, Senhor, envia outra pessoa. Eu sou muito pequenininha, eu sou uma improvável, eu sou a menor da casa. É esse que o Senhor quer. É esse improvável, para que as pessoas vejam que é o Senhor agindo em nós e não pela nossa vanglória, né? Pela graça imerecida que nos alcançou e o Senhor quer nos usar, né? E Moisés, ele tentou fugir. Ah, não, eu não quero. Deixa para outro, encoraja outro. Não. Quando o Senhor nos escolhe, porque Ele confia em nós. Ele já sabe, mais do que nós mesmos, né? Porque a gente tem uma certa incredulidade, mas se Ele colocou o desejo no nosso coração, no nosso sentimento, só vai, mesmo com medo, né? Fala, Senhor, segura, unge os meus lábios, tira toda a timidez, todo o medo, que eu sei que não vem de ti. O Senhor nos dá espírito de ousadia, de coragem, então eu quero ser desafiada a avançar. E assim a gente vai rompendo, né? Finalmente, olha lá, Deus ficou irado com Moisés e lhe disse, tá lá em Êxodo capítulo 4, do versículo 14 a 16. Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Que lindo esse versículo, gente. Marca aí, para você não esquecer, Êxodo 4, do versículo 14 ao 16. O Senhor fala claramente, né? Que ele vai andar ali com Arão, e Arão vai interceder, e o Senhor vai usar a boca dele, através de Arão, o Senhor vai usar a boca dele para que ele destrave, para que ele fala. Tu, pois, lhes falarás. Olha que lindo. Tu, pois, lhes falará e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e a vos ensinarei o que deveis fazer. O Senhor é com a nossa boca, para que temer? Quando você se posiciona e tira o medo de lado, é Ele que vai conduzir os seus lábios. É Ele que vai trazer palavras proféticas. Eu tenho certeza que você já passou por experiências assim. Às vezes você vai dialogar ali, você vai tomar um café com um amigo, o Senhor te dá uma palavra, e aí você começa a ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, e você vai falando, e quando termina a palavra, você só sabe agradecer e fala, Senhor, eu fui conduzida, porque eu nem sei o que eu falei. Você se sente conduzida, palavras às vezes que não faz parte do seu cotidiano, você começa a produzir. Isso é relacionamento com o Pai, o Senhor faz. Então não se limite, porque o Todo-Poderoso habita em mim e habita em você, e Ele é que nos conduz. Encoraja, faz a sua oração, fala, Senhor, me conduz. Eu vou estar naquele lugar, mas o Senhor sabe que de mim nada sei, não vou saber falar, mas o Senhor vai me conduzir àquela conversa. E as pessoas, elas percebem, viu? Elas percebem. As pessoas de imediato falam, meu Deus, como você tem falado diferente? Porque você se permitiu a deixar o Espírito Santo te conduzir. Bom dia, Shalom, Lilian. Então marca esse versículo aí, gente, esse capítulo, Êxodo 4, para você não se esquecer. 4, do 14 ao 16, e deixa Deus te usar. Deixa Deus usar os seus lábios, porque é Ele que vai fazer através de você. Amém? Já são 7:01, eu não quero prolongar aqui, eu sei que tá gostosa a leitura, mas para que, né, você não perca aí a sua correria das manhãs,
Eu sei que as aulas começaram, tem muitas mãezinhas aqui que mandou no meu direct que não consegue estar aqui ao vivo. Pode ficar tranquilo que vai ficar salva, tá? Fica por 24 horas aqui no Instagram e depois vai lá pro YouTube. Eu vou hoje compartilhar o canal do YouTube para as pessoas que depois de 24 horas não conseguiam assistir aqui, para não perder, porque essa leitura está demais. Gente, marca aí página 209. Amanhã, então, nós concluímos esse capítulo. Nós vamos da página 209. Ainda tem página para concluir o capítulo, mas amanhã acho que a gente consegue concluir. Amém? Que lindo! Quanto ensinamento! Como nós aprendemos a ficar na dependência do Pai, andar na dependência e deixar que Ele nos usa, né? Tirar o medo, a barreira, porque a gente limita Deus. Deus, Ele é tão grande e a gente limita, a gente quer colocar Deus numa caixinha, gente. Quando a gente se limita, é como se a gente se limitasse ao Senhor também. A gente, não, aqui eu não posso. Não, é quando você não pode mesmo que o Senhor vai e faz. É assim que Ele faz. É assim. Vamos orar, vamos agradecer, vamos consagrar essa semente poderosa dessa manhã para que o inimigo não venha roubar, para que você venha entender. Pega suas anotações aí, você que tem mais um tempinho pela manhã, termina o seu devocional. Deixa o Espírito Santo revelar ainda mais. E amanhã nós estamos aqui juntinhos às 6h30. Vamos orar, vamos agradecer? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos fortalecer na nossa identidade. Entender que a nossa preocupação primordial é primeiramente contigo. Quando nós agradamos a Ti, Senhor, nada mais importa. Tira, Senhor, nessa total dependência de nós para com o outro, Pai. Pessoas muitas vezes podem nos frustrar, podem nos machucar, mas o Senhor não. Que a nossa expectativa venha estar plenamente em Ti, Senhor. Tira de nós todo engano de querer agradar a todos e agradar a tudo, Pai. Ah, Espírito Santo, isso só traz uma bagagem de peso. Isso só traz tormento, Pai. Nos aprisiona a algo que o Senhor já nos libertou. Por aquela cruz nós somos livres, nós somos libertos, Pai. Corta em nome de Jesus, Pai. Todo laço, Pai. Todo laço, todo cordão, meu Pai, com a outra pessoa, querendo muitas vezes se explicar. Ah, Pai, todo espírito de rejeição venha cair por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que nós somos filhos amados. E nós não precisamos suplicar o amor de ninguém, porque nós somos amados por Ti. Ah, Espírito Santo, nós estamos aqui disponíveis, Pai. Tira todo medo, toda limitação, toda timidez, Pai. Oh, Espírito Santo, todo espírito de timidez caia por terra em nome de Jesus, porque nós ansiamos em ser usados. Assim como essa leitura que o Senhor usou Moisés, Pai, que o Senhor usou os lábios de Moisés, nós ansiamos em ser usados por Ti. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor estará conosco, ungindo, Senhor, a cada palavra, Pai, que saia da nossa boca. Palavras proféticas, palavras de sabedoria. Ah, Espírito Santo, nós consagramos essa manhã e essa semana a Ti. Que esse mês de fevereiro o Senhor venha nos surpreender com tantas bênçãos, com tantas promessas. Que nós venhamos romper, Senhor, com todo medo, com toda a paralisia espiritual. Nós declaramos um dia de milagres, em nome de Jesus. Amém. Amém? Viva a melhor segunda-feira da sua vida. Viva a melhor semana da sua vida. Bora romper. Bora deixar Deus te usar. Aonde você for hoje, deixa que o Senhor use os seus lábios. Que você profetize aonde há morte. Que você fala de amor aonde não tenha paz. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Um ótimo dia. Amanhã nós estamos aqui de novo, às 6h30 da manhã. Te espero. Compartilha essa live. Compartilha com quem você sabe que precisa romper, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até amanhã, então, às 6h30. Beijo no coração. Shalom, shalom.